vocês poderiam ser um pouco menos alarmistas por 5 minutos? Sim, eu sei que vocês estão preocupados. Sim, eu sei que muita gente criou alarde. Sim, eu sei que muito canal de animação, quadrinhos, desenhos e etc. publicou vídeo de meu canal vai acabar com uma thumbnail mais ou menos assim. Mas não é pra tanto. Calma! Vocês do meu canal que estão preocupados com o que pode acontecer comigo daqui pra frente e estão achando que isso aqui é coisa de regras do YouTube, não, calma. O que acontece foi que a Copa, que é o Children Organization, Prevention, sei lá o que mais, e a FTC, que é tudo dos Estados Unidos, que são órgãos de proteção, de publicidade, de comercial, tudo isso dá pra ser pesquisado. Sentou-lhe uma chulapada no YouTube por causa de publicidade infantil. É isso que tá acontecendo aqui. Publicidade infantil. Não é conteúdo family friendly, não é o conteúdo ser subversivo. Dessa vez estamos falando de publicidade voltada para as crianças e o perigo disso. Eu acho que vocês se lembram há um tempo atrás quando o YouTube começou a sentar o demonetize em canais que faziam conteúdo mais subversivo, não muito pra criançada. Aí todo mundo tomou o selinho amarelo do isso aqui não é conteúdo para a família. E aí muitos canais realmente tomaram nos seus respectivos cus. Dessa vez é o oposto. Então, canais que estão fazendo conteúdo voltado como público-alvo, o público infantil, são os que estão sob maior perigo da Copa. Explicando o que aconteceu para quem não está muito ciente ou está confuso, perdido nesse tiroteio de alardes e preocupações. Todo mundo sabe que o YouTube tem a divisão YouTube e o YouTube Kids. Devo dizer para que serve o YouTube Kids? Acho que não, né? No YouTube principal, quando você vai fazer uma conta, você nem pode fazer uma conta se você for menor de 13 anos. Pois a ideia principal do YouTube era de que o vídeo fosse voltado para o público adolescente e maior. Ele não teve a intenção de que essa plataforma principal seja para crianças, por isso ele separou o YouTube Kids. Mas isso impede os criadores e anunciantes? Claro que não! A gente sabe que a plataforma principal do YouTube está cheio de vídeos voltados para o público infantil. Tem algum problema nisso? A princípio, não. Porém, como funciona a parte de dinheiro do YouTube? Anunciantes. E como funciona anunciantes coletando dados? Isso não é segredo pra ninguém. Se você não sabia disso, sai da sua caverna. E é por isso que você tem que ser maior de 13 anos para criar uma conta no YouTube principal. Porque a forma de anúncio no YouTube principal é coletar dados de usuários para elaborar qual é a melhor publicidade voltada para aquele usuário. E pela lei de proteção infantil, você não pode coletar dados de crianças. O que são crianças? Qualquer candango abaixo de 13 anos. E qual o problema aqui? Eu sei que tem muito menor de 13 anos assistindo, por exemplo, o meu canal. Só que eu entro no meu Analytics e não existe esses dados, porque todas as contas são maiores de 13 anos. É claro que vocês bem têm idade, eu sei disso. Só que mesmo assim, vocês menores de 12 anos estão usando o YouTube principal e estão dando dados para o YouTube para o bot dele procurar anunciantes. É claro que o conteúdo do YouTube Kids não agrada a maioria dos pré-adolescentes. Eu aposto que o conteúdo do YouTube Kids não agrada nenhum pré-adolescente. Eu estou quase certo de que você que tem entre 9 e 12 anos não quer saber do conteúdo do YouTube Kids. Por quê? Porque é chato. É pra criança, muito criança mesmo. E por isso eles acessam o YouTube principal. E por isso eles têm que fazer o quê? Mentir a idade. Ou usar a conta dos pais, é claro. Afinal, eu vejo direto no meu canal um perfil com uma foto de uma tia de uns 50 anos perguntando cadê a Cell Responde. Eu sei que a tia de 50 anos não quer saber do Cell Responde. É você, filho dessa tia, que está usando a conta da tua mãe e comentando no meu canal. A pior parte é que, a princípio, tudo isso não teria problema nenhum. Só que o YouTube é um boquinha grande, não é, senhor YouTube? E se gaba por aí em entrevistas e pesquisas dizendo que, nós somos a rede social com maior quantidade de crianças na plataforma principal. Mesmo sabendo que você não poderia deixar crianças acessarem a plataforma principal. Qual é a vibe aí, YouTube? Qual é? É a mesma coisa que você ter uma boate e se gabar que tem adolescentes menores de idade entrando na sua boate. Cagou no pau, né? E aí a Copa e o FTC, vendo que o YouTube principal comporta um número gigantesco de abaixo de 13 anos, toma-lhe uma multa de, 170 milhões, eu acho? Uma multa nada barata, dói no bolso. E aí veio essas novas diretrizes que não é nem do YouTube, é da Copa, regulando a publicidade em conteúdo infantil. Mas qual o problema de publicidade infantil? Olha, daria pra fazer um vídeo inteiro só sobre isso, mas isso aí já é uma
Já é uma área que é discussão de setor de psicologia, com setor de marketing, publicidade. Eu cursei. Sim, eu cursei marketing e publicidade, eu poderia até falar disso, mas não é assunto pra esse vídeo agora, porque eu ia me estender muito tempo pra falar qual o problema da publicidade infantil. Acho que vocês viram em outros vídeos o que a Copa vai definir o que é conteúdo infantil pra poder regular a publicidade. E aí veio uma galera dizendo que os canais de animação vão morrer. Não é bem assim. Calma. Eu mesmo tava puto esses dias atrás porque nossa, primeiro agora a gente é obrigado a fazer conteúdo family friendly. Aí agora, se a gente faz conteúdo family friendly, a gente vai ser desmonetizado? O que você quer, YouTube? E aí eles deram a ferramenta pra gente setar se o nosso canal é ou não pra crianças. Pra mim isso foi até um pouco fácil, porque muitos de vocês não entendem. Eu sei que muitos que estão assistindo têm menos de 13 anos. Mas eu já falei isso até na minha aba de comunidade, eu vou falar de novo. O meu canal não é e nunca foi recomendado para menores de 14 anos. A gente bota aí uma margem de erro até uns 12 anos. Vamos botar assim essa margem de erro? A maioria dos meus vídeos não é recomendado para menores de 14 ou 12 anos. Entre os 12 e 13 ali dá pra fazer uma margem de aceitação, sabe? Mas abaixo de 12, mano, você nem deveria estar vendo meu canal, velho. Você tá vendo por sua conta e risco. Eu não me responsabilizo. Ou seja, o meu canal, só por eu citar que o meu canal não é pra crianças, eu não vou ser afetado pela Copa. Tipo, mas você posta quadrinhos e animações. Calma. O próprio FTC, eu vou botar na tela pra vocês, pera aí. Essa foi uma das postagens que o FTC fez em seu site. Vocês podem muito bem entrar no site do FTC e ver por vocês mesmos. Tá em inglês, mas eu vou traduzir aqui pra vocês. Apenas porque o seu vídeo é cheio de cores brilhantes ou tem personagens animados, não significa que você está automaticamente coberto na Copa. Enquanto muitos shows animados são direcionados para crianças, o FTC reconhece que pode existir programas animados que apelam para todos, um público geral. E se isso aqui não é o suficiente, e apenas para deixar claro, seu conteúdo não é considerado direcionado para crianças apenas porque algumas crianças podem vê-la. O que é muito bem o caso do meu canal. O meu conteúdo não tem crianças como público-alvo, mas eu sei que tem crianças vendo. Mas eu posso controlar? É claro que eu não posso. As únicas pessoas que podem controlar o que as crianças veem não são os pais. Eu não sou pai de vocês. Então só essas duas declarações do FTC já deixa os canais de quadrinhos, animações e etc voltado para o público adolescente um pouco mais tranquilizado, eu espero. E também espero que tranquilizem vocês que assistem meu canal e ficam postando que meu canal vai ser destruído pelas novas regras do YouTube. Dá pra vocês relaxarem, serem, como eu disse no começo, menos alarmistas. E se serve de boa notícia, já que no começo o YouTube tentou regular anunciantes em conteúdos que não eram muito voltados para a família, e agora vídeos bem voltados para a família como conteúdo infantil estão sendo ainda mais regulados, o YouTube vai testar o YouTube agora vai testar anunciantes para vídeos mais adultos. Estamos falando de pornografia? Claro que não vai ter pornografia no YouTube, relaxa. Estamos falando de vídeo mais de vídeos que antes tomavam aquela diretriz de comunidade, porque eram um pouco mais subversivos, vamos ser assim, vamos ser gentis na palavra. Vídeos que antes recebiam demonetize porque eram não family friendly, parece que vão ter a chance desses conteúdos ganharem anunciantes. Anunciantes voltados para o público mais jovem adulto, e por aí vai. O que é uma excelente notícia, na verdade. Eu vou procurar as fontes em questão e deixar aqui na descrição para quem quiser ver. Provavelmente eu vou achar a fonte em inglês, então quem entender o inglês tá aí ligado, quem não entender usa aí os Google Translators da vida, usa os seus Wizards Speaking English aí. E se isso realmente se concretizar, vai ser um excelente sinal não só para os criadores, mas também para os anunciantes. Por quê? Anúncios que são voltados para um público mais adulto, como por exemplo um filme de terror, um filme mais violento, ou propaganda de bebida, ou propaganda com um apelo mais sexual, eram conteúdos sempre mais caros. Por quê? Porque não são toda plataforma que aceita propaganda assim. Se o YouTube começar a aceitar propaganda assim, vai ser melhor para os criadores de conteúdo que tiverem vídeos mais apelativos para o público adulto, e melhores para os anunciantes que podem até baratear os custos de seus anúncios, quem sabe? Olha, eu vejo essa nova decisão como uma win-win situation. Todos têm a ganhar.
E eu tô apenas me estendendo aqui. Eu espero, do fundo do meu mamilo esquerdo, que esse vídeo tenha pelo menos acalmado um pouco vocês que estavam com medo do YouTube destruir o meu canal baseado nas novas diretrizes de publicidade infantil da Copa e do FTC. Então, pelo amor de Deus, relaxem e para de comentar no meu canal ou no canal de qualquer criador que você segue que o canal dele vai ser dizimado pelas novas diretrizes do YouTube. Relaxa. E é claro, eu não culpo você por sentir medo. Tem um monte de canal que também aproveitou a bomba pra criar alarde e. Farmaville, é claro que eles queriam Farmaville. E o que eu tô fazendo aqui? Farmando view, é claro. Quem não quer farmar view? Inclusive, obrigado pela sua view, deu like aí, tá? A gente aceita também, me segue nas redes sociais, Twitter, Instagram, tá tudo aqui na descrição. E olha só que aproveitador, eu sou um filho da puta. E é isso, pessoal, eu tô gravando isso, Nossa, eu tô gravando isso às 4 da manhã, pelo amor de Deus. Só quero terminar de editar os vídeos logo das Dubcomics. Tô quase terminando a edição do X-Tale. Namorada Sucubus ainda tá pra sair também. Tô editando o episódio 4. Tô aqui me matando de editar. Fiz bastante os curtas de Hasbin, que é pra ter tempo de fazer essas edições sem ficar sem conteúdo no canal. Então, se isso serviu pra acalmar vocês, espero que tenha funcionado. Então, até o próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.